Buenas! Nessa sessão a gente vai falar da série uniforme de pagamentos. O que é isso? Isso é uma situação bastante comum que a gente encontra no dia a dia, quando, por exemplo, vamos fazer uma compra numa farmácia, supermercado, numa loja, e aí perguntam para você na hora de pagar. Você quer pagar agora à vista ou em 3 vezes, 3 parcelas, 5 parcelas, 10 parcelas? Ou você quer financiar um automóvel em 10 parcelas, 20 parcelas, 36 meses, 48 meses, 120 meses e assim por diante. Então é uma situação bem comum a gente saber calcular qual que é o valor dessa parcela. E como são normalmente parcelas iguais, é o que a gente chama série uniforme, ou seja, uma série igual de parcelas de pagamentos de prestações. Ou em inglês, payments. Até porque esse é o nome da função que é usada por aí, tanto no Google Sheets como no Excel, principalmente na versão em inglês. Então vamos ver de onde surge a fórmula e como a gente calcula essa parcela aqui no Excel, tá ok? Então vamos lá primeiro ver aqui o que a gente tem. Vamos construir uma série uniforme de pagamentos. E para isso, eu vou montar um fluxo de caixa. Então, isso que a gente já viu em outras sessões de matemática financeira. Colocando aqui o fluxo de caixa, eu tenho a linha do tempo. Então, eu vou colocar aqui essa nossa linha do tempo. Então, vou fazer aqui. Essa linha do tempo pode ser em qualquer período que a gente quiser. Sempre recomendo, façam aqui a linha do tempo, para a gente até não se perder. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, em meses. Mas pode ser dias, anos, semestres, trimestres, safras, da maneira que vocês quiserem. Então, aqui eu tenho a linha do tempo e eu vou colocar N possíveis pagamentos aqui. Então, eu vou colocar data 1, 2, e aí vai assim, ó, nossos 3 pontinhos aqui, até uma data N aqui qualquer, que é a data final do pagamento. Aí, dentro desse fluxo, o que acontece? A gente tem um valor inicial, que seria aquele valor à vista. Aliás, se alguém vira para vocês e fala assim, à vista ou em 4 vezes, 10 vezes, é o mesmo preço. É juros zero. Juros zero não existe. Se a minha mãe não me cobra juros zeros, a loja também não gosta tanto de você para cobrar juros zeros. Então, alguns juros está lá, você não está vendo, mas está lá. Procure em outra loja qual que seria o valor à vista e negocie algum desconto. Fala assim, e se eu pagar à vista com desconto, dinheiro e tal, aí você vai chegar qual que seria realmente o valor à vista. Que muitas vezes a loja não tem interesse em fazer para você, ela ganha justamente no financeiro, ou seja, nos juros ali daquela parcela. Então, eu tenho um determinado valor à vista aqui, que eu vou colocar aqui, ó. Esse é o valor à vista, que eu também vou chamar de valor presente. Então, valor presente ou à vista. E aí, esse valor presente à vista, a partir dele, eu quero gerar parcelas. Para gerar essas parcelas ou pagamentos, a gente precisa de uma taxa de juros. Então, vai ser definida aqui, ó. Alguém tem que definir aqui uma taxa de juros que vai ser a taxa que vai ser cobrada. E aí eu vou usar aqui, como taxa de juros, a letrinha I. E como o nosso tempo está em meses, eu vou designar essa taxa de juros ao mês. Lembrem-se sempre que a unidade de tempo da taxa de juros e dos nossos fluxos aqui de pagamentos tem que ser o mesmo. Então, se aqui é meses, a taxa também tem que ser ao mês. Fiquem de olho nisso para não cometer enganos. Valor presente eu vou chamar de VP, ou em inglês, PV, de Present Value. Então, são todos nomes similares para a mesma coisa, para o valor presente. E aí, eu tenho um valor presente, tenho uma taxa de juros,
tem um prazo, agora eu quero definir justamente quais são as parcelas. Então, esse é o nosso problema. Eu tenho dado um valor à vista, como que eu chego nas parcelas? Então, imagine que vocês são, por exemplo, comerciante, lojista, ou o fabricante de alguma coisa, algum prestador de serviço, e alguém falou assim, quanto é pagar em 10 parcelas? Então, ou você vai tomar o dinheiro emprestado, um determinado montante, um determinado capital aqui, tá certo? Um determinado capital, um determinado valor presente, você quer calcular quais são essas parcelas. Então, o que a gente quer saber é justamente qual é esse valor do PMT. Eu quero parcelas iguais, tá? Então, esse PMT aqui, estou usando o termo PMT, que é o termo que a gente encontra até nas calculadoras, como, por exemplo, na HP12C. Então, isso daqui são, primeiro, são N parcelas ou prestações ou pagamentos iguais. Então, o que a gente vai ver é justamente esta situação. O que eu tenho de informação? Tenho o valor presente, tenho a taxa de juros. De onde eu tiro a taxa de juros? A gente define o quanto que a gente quer ganhar, ou a gente vê em alguma transação, algum custo de oportunidade, ou custo de capital que a gente usa. Eu tenho o prazo aqui que eu quero parcelar, e eu quero saber a minha incógnita, justamente o quê? Esse PMT, essa parcela ou prestação aqui, tá ok? Para resolver isso daqui, a gente usa o seguinte. Então, eu vou pegar todo esse valor presente, eu posso escrever da seguinte maneira. Então, valor presente, ele vai ser igual a cada uma dessas parcelas trazidas a valor, esse valor à vista é igual ao valor presente, tem que ser igual ao valor presente de todas essas parcelas, de tal forma que a gente fica indiferente entre receber à vista ou em N parcelas iguais. A brincadeira é essa. Esse valor hoje tem que ser igual a o montante dessas parcelas, soma dessas parcelas trazidas a valor presente. Então, vou trazer cada uma dessas parcelas para a data de hoje, de tal forma que a soma delas tem que dar igual a esse valor presente. A gente brinca muito com isso em matemática financeira, levar as coisas para valor presente ou levar para o futuro. Mas o importante é o seguinte, para toda análise a gente tem que estar com as coisas nas mesmas datas. E para ajustar os valores para as datas, tem que considerar a taxa de juros, a remuneração do capital. Porque tempo é dinheiro, tá certo? Então, se passa tempo, eu tenho que ser remunerado por isso. Se eu abro mão, se eu empresto dinheiro para alguém, eu tenho que ser remunerado por isso. Então, tenho que receber uma taxa de juros. E aí eu posso jogar o dinheiro para um lado e para o outro. Posso mandar para valor futuro ou trazer para valor presente. Então, a estratégia para chegar nessas parcelas é pegar cada uma delas e trazer para a data de hoje. Então, pego esse PMT aqui e trago a valor presente pela taxa I por um período, depois o segundo PMT aqui, que é o segundo pagamento, também trago a valor presente pela taxa de juros e vou assim sucessivamente até o último aqui da data N, 1 mais I elevado a N. Então, tá aqui. Então, esses daqui são os nossos PMTs, cada um deles, tá? Que eu trago a valor presente e aí eu somo tudo. Para eu ficar indiferente,
entre receber à vista ou em parcelas, a soma desses valores presentes tem que ser iguais ao valor à vista. Essa é a brincadeira. Muito bom. Aí o que eu vou fazer aqui? É o seguinte, esse VP, eu posso, olhando esses números aqui, eu reparo que, ó, o que tem em comum? O PMT. PMT, todos os termos aqui tem o PMT. Legal, se tem todo o PMT, eu posso colocar em evidência. Então, ponho o PMT em evidência. E aí eu vou ter o seguinte, 1 sobre 1 mais a taxa I elevado a 1. Nem precisava colocar elevado a 1, estou colocando assim só para a gente não se perder aqui, elevado ao quadrado. E aí também vai sucessivamente até o último termo aqui, 1 mais I elevado a N. Pronto. Aí é o seguinte, isto daqui, ó, é uma soma de uma série de termos. E esses termos, eles estão crescendo sempre a um fator, se a gente olhar isso daqui, ó, esses termos, eles estão crescendo sempre a isso daqui, ó, a um fator 1 sobre 1 mais I. Tá certo? Eu posso chamar esse fator até de razão. Então, repara aqui, ó, daqui para cá ele está crescendo, desse primeiro termo para o segundo, eu estou crescendo a taxa 1 mais 1 sobre 1 mais I. E aí vai sempre crescendo a cada um dos termos. Então, isso é uma progressão geométrica, porque ele está progredindo, ele está crescendo a uma certa fator aqui que está multiplicando. Geométrica quer dizer que eu estou multiplicando. Então, isso daqui, ó, a gente chama de razão da progressão geométrica. E isso daqui é a soma de uma progressão geométrica finita. Sendo que o primeiro termo dessa progressão geométrica é 1 sobre 1 mais I também, elevado a 1. Ó, o primeiro termo está aqui, ó. Esse primeiro termo está aqui. E a gente tem uma fórmula para isso. A fórmula da progressão geométrica finita é dada da seguinte maneira. A1 que multiplica Q elevado a N, que é a razão, menos 1, sobre Q menos 1. Isso depois, quem tiver curiosidade, entra lá no Google, procura os seus livros de matemática, lá do ensino médio e tal. Tem a fórmula da progressão geométrica. Então, pegando esse A1 aqui, e essa razão, e jogando na soma dessa PG infinita, a gente vai chegar nisto daqui. Ó. Então, chego aqui o valor presente. Então, pegando aqui, ó, isto daqui, com essa fórmula da soma, eu chego que o valor presente é igual ao PMT vezes 1 mais I elevado a N menos 1. Opa. Com colchetes aqui, sobre 1 mais I elevado a N vezes I. Então, beleza. Eu já tenho aqui, ó. Então, consegui montar, usando a fórmula dessa PG, chegar nessa relação. E aí, mas o que a gente queria inicialmente não era o valor do PMT? Não era essa a nossa grande dúvida? Beleza. Se eu cheguei nessa relação, agora eu consigo chegar no PMT. Então, o valor da parcela ou da prestação vai ser igual ao valor à vista, que é esse valor presente aqui, que a gente definiu, dividido
por, e aí pega todo esse trem aqui de novo, 1 mais i elevado a n menos 1 sobre 1 mais i elevado a n vezes i. Então tá aqui. Essa é a fórmula que a gente queria chegar aqui da parcela ou do pagamento ou da prestação. Tá ok? No Excel em inglês, a gente vai encontrar o nome da função cálculo pagamento como PMT. No Excel em português, vocês vão encontrar, ou no Google Sheets, com o nome PGTO, de pagamento. Então tá aí, é assim que surge a fórmula e é assim que a gente faz o cálculo. Se você não tiver em Excel, não tiver uma calculadora financeira à mão, é assim que a gente calcula o valor presente e é assim que surge a fórmula. Tá ok? Vamos fazer uma continha, então, só para a gente exercitar. Então, eu vou lá aqui vamos lá no Excel. Então, aqui no Excel, eu preciso colocar aqui, ó, o valor presente. Então, ou o valor à vista, tá certo? Só para a gente lembrar aqui, é o valor à vista do que a gente quer comprar, tá certo? Então, quero comprar, por exemplo, alguma coisa, um equipamento, vamos dizer, uma televisão nova, R$5.000, aqui a televisão, tá certo? Em quantas parcelas? Então, aqui eu vou colocar o número de parcelas que eu quero pagar. Então, vamos dizer que eu vou pagar isso em 12 parcelas, tá ok? São mensais. Ou meses, tá certo? Agora, com isso daqui, uma taxa de juros. E a taxa de juros aqui, vamos dizer que eu consegui uma taxa não muito legal, mas 2,5% ao mês. Tá alta essa taxa, mas tudo bem, é só para dar um valor maior. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, essa taxa de juros, na verdade, quando a gente vai fazer os cálculos, usem o tal do custo efetivo total, tá? Isso a gente vai até discutir em outro vídeo, explicando qual que é a diferença entre custo efetivo total e taxa de juros. Mas é importante, porque senão você vai chegar, se você usar a taxa de juros, não custo efetivo total, você vai chegar em valor de parcela diferente. Você vai achar, pô, o cara está me enganando. A taxa é 2,5, eu estou pagando uma parcela de 100 e de repente ele está me cobrando 120. É porque, na verdade, em muitas situações, o que acontece? Tem impostos, outras taxas são cobrados que ele vai embutir dentro do valor do financiamento ou do parcelamento. Então, na verdade, você paga o custo efetivo total não vai ser 2,5%, vai ser, por exemplo, 3%. Tá? A gente vai discutir isso em outro vídeo aí. Então, eu já tenho aqui o valor à vista, o número de parcelas e com isso é o que a gente já viu aqui na fórmula. Eu não preciso de mais informações. Não tem valor residual. Então, vamos dizer, um valor residual, que seria um valor futuro, vou dizer que é 0. Então, eu vou colocar aqui a parcela. Tá? Estou chamando de PMT, mas é o PGTO também, aqui, PMT ou PGTO, dependendo se você está usando em português, inglês e tal. Então, vou fazer usando a fórmula e usando o Excel, tá certo? Então, vou colocar só uma corzinha diferente aqui, para a gente ficar mais bonitinho. Pronto, tá aqui. Então, usando a fórmula, eu pego aqui o valor presente e divido aqui, ó, tem um trem enorme, abre aqui sobre outro parênteses, vou colocar mais um outro parênteses, 1 mais a taxa elevado ao número de períodos, são 12, menos 1,
dividido por, abre parênteses aqui, 1 mais a taxa elevado ao número de períodos. E aqui vale a pena colocar mais um outro parênteses, porque eu vou ter que multiplicar tudo aqui pela taxa novamente, ali pela fórmula, fecha, fecha. Então, tá aí, ficou meio um trenzão, mas não é tão grande assim. Tá aqui. Este é o valor da parcela, R$ 487,44. E usando a função aqui do Excel, a gente chama a função PGTO, o primeiro parâmetro é a taxa, o segundo parâmetro é o número de períodos, e aí é o seguinte, o valor à vista, eu vou colocar aqui 5.000, e não estranhe que o valor vai sair negativo, que também a gente vai discutir em outro vídeo. O Excel segue mais ou menos a padronização que se usa na calculadora HP12C, que surgiu até antes do Excel. E ali ele trabalha com os sinais dos fluxos. Então, se eu coloquei um valor presente à vista de 5.000, quer dizer que eu estou recebendo algo que vale 5.000, tá certo? Então, eu vou ter que pagar alguma coisa. Como eu vou ter que pagar alguma coisa, como a gente fez no fluxo, o sinal tem que ser negativo, tá? O valor futuro é o quarto parâmetro, no caso é 0, e ele é opcional, nem precisaria informar. E o último parâmetro, eu tenho que dizer se é de fim de período ou começo do período. Começo do período quer dizer que eu já pago uma parcela logo de cara. É como se eu pagasse uma entrada. Não é o caso. Vamos dizer, eu quero pagar só a partir do próximo mês. Então, eu vou colocar aqui o 0, que é o fim do período. Esses dois últimos parâmetros aqui, o valor futuro e o final, início de período, o tipo, eles são opcionais, tá? Então, o valor futuro, normalmente, ele tem como padrão 0, e o tipo, que é o final do período, também é o padrão. Então, clico aqui, está aí a nossa fórmula. Daí o mesmo valor, só que, como eu falei, ele aparece com sinal negativo. Ele aparece sinal negativo justamente porque eu tenho um recebimento aqui em cima de 5.000, então eu recebi um bem. Como é que ele pensa? O Ricardo recebeu um bem de 5.000. E agora ele vai ter que fazer 12 pagamentos de 487,44. Aqui na fórmula que eu usei, eu não trabalho com essa informação do fluxo. Então eu que tenho que tomar a decisão, lembrar de falar, isso é uma saída, entrada de caixa e assim por diante. Tá? Então tá aqui como calcula a parcela. E aí a gente pode também usar o contrário. No momento que eu tenho a parcela, posso usar essa fórmula, outras fórmulas, para tirar qual que é a taxa por dentro e assim por diante. E aí eu posso mudar a taxa. Vamos dizer, se a taxa caiu para 1,8% ao mês, a parcela, vocês vejam que aí já vai atualizando o valor do pagamento da parcela. Tá ok? Muito bom, pessoal. É assim que a gente deduz, então, a série da uniforme de pagamentos. É algo tranquilo, então vocês veem, e é muito útil, porque a gente está sempre fazendo operações simples, daqui é parcelar em 3 vezes, 12 vezes, tal. Claro, vocês não precisam ficar necessariamente calculando isso para cada situação. Se você é comerciante ou tem um seu negócio e quer oferecer a oportunidade de pagar em parcelas, aí você tem que calcular, então fica de olho nisso. Se você está pensando em financiar um automóvel, uma casa, aí é interessante você também, calcule você também as parcelas e tal, com as informações que passam, para ver se não tem nenhum erro, alguma dúvida. Se você não chegar no mesmo valor, questione, para até ver se não tem custos escondidos, tá certo? Depois dê uma praticada nisso, tanto na mão quanto no Excel, e acompanhe o nosso vídeo, tá bom? Até mais!